E aí, povo de Deus, bom dia. Espero que tudo esteja muito bem com você. Mas se não estiver tudo muito bem também, não fique preocupado, não. Se apegue em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo. E eu digo isso porque é necessário, não é porque eu acho que seja necessário, não. Porque é necessário fazer exatamente dessa forma. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. Não esqueça de deixar o seu like, porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, Cruzeiro em Foco é o canal. Dois assuntos chatos pra caramba que vem incomodando de verdade nesse último dia, né? Principalmente domingo, ontem, hoje já segunda-feira. A semana já começou ontem, principalmente para o Cruzeiro. Amanhã já tem jogo, depois da derrota de sábado contra a equipe do América, onde muita gente tenta encontrar vários argumentos para definir as suas linhas de raciocínio sem nenhum fundamento, né? Porque se você for avaliar o início da temporada passada, quando também estávamos com a montagem de um time, não é diferente do início dessa temporada, quando o Cruzeiro também, da mesma forma, está na montagem da sua equipe. Mas isso faz com que alguns, principalmente os pessimistas, tenham alguns argumentos infundados, não tem fundamentação lógica para definir aquilo que eles acreditam, né? Uma metodologia adotada que não gera fruto positivo para absolutamente ninguém, muito menos para essas próprias pessoas. Porque quando você pega alguém e tenta colocar uma culpa que não existe, uma culpa inexistente sobre esse alguém, você simplesmente está falando de você mesmo, né? Quando você aponta para alguém, você automaticamente está falando daquilo que está no seu interior e não daquilo que de fato é. Porque quando nós queremos que a coisa seja do nosso jeito, nós estamos simplesmente dizendo: eu sou egoísta e se não for do meu jeito, não tá bom, não tá pronto e não vai acontecer. Infelizmente, isso somos nós. Pensamos só em nós e esquecemos do resto. Se não for do meu jeito, tá errado, e assim sucessivamente, assim consequentemente. O mundo está totalmente equivocado quando a minha linha de raciocínio é a correta e ponto final. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, porque tá errado. Quem está errado é você por pensar dessa forma, por não conseguir abranger o seu pensamento a tudo que de fato acontece. Porque as coisas nem sempre vão acontecer como eu quero que aconteça, mas elas vão acontecer como elas devem acontecer. Início de trabalho no Cruzeiro, Paulo Petzolano já trabalha dessa forma já há um ano, né? Temporada passada não foi nada diferente. Chegou, pegou um time desmantelado, montou um time e o Cruzeiro obteve o sucesso necessário. Esse ano, da mesma forma, houve a necessidade da dispensa de todos os 22 jogadores que foram embora do Cruzeiro e a contratação desses primeiros 14 jogadores que fazem parte do elenco inicial para início de trabalho, para montagem de um time. Montar um time não é fácil, tá? Não é igual um PlayStation que você gosta de jogar aí e que você muda de uma liga para outra, pega uma seleção, faz uma seleção ali, né? E a sua seleção, ela os seus selecionáveis, ela já entra com um entrosamento, né? O lateral esquerdo sabe o que ele tem que fazer, o direito, os volantes, o meio, os atacantes, o goleiro é perfeito e assim sucessivamente. Mas na vida real não, a vida real não é assim que funciona. O Cruzeiro fez um jogo bem decente contra a equipe do América e ainda assim a gente vê pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu não falo de você que consome os conteúdos, eu falo de quem cria conteúdo. Pessoas desnecessárias para o Cruzeiro na internet. Talvez ela tenha a sua importância em uma outra área dentro da internet, mas não para falar de Cruzeiro especificamente, para comentar jogo do Cruzeiro, porque não tem capacidade psíquica de ver o jogo, não consegue, não sabe assistir um jogo, não sabe analisar um jogo, não sabe avaliar uma partida, principalmente quando se trata do âmbito individual. Quando você vai analisar um jogador de forma individual, você precisa ver o contexto de toda a história. Você primeiro analisa aquilo que é coletivo para você avaliar aquilo que é individual. É impossível analisar o individual para inseri-lo no coletivo. Você avalia o coletivo e faz com que o individual seja retirado e avaliado
para que você possa ter o mínimo de coerência dentro daquilo que você fala. Porque acreditar, você acredita em qualquer coisa. Tem gente aí que tem influenciadores, né? Que são influenciadores, infla o pessimismo das pessoas, que querem o Cruzeiro de 2019, o time que vai lá, gasta milhões e milhões e monta um grande time e acaba no buraco, como já aconteceu com o Cruzeiro em outras oportunidades. Isso não é novidade aqui dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro, historicamente, montou grandes times com jogadores desconhecidos. Historicamente. Se você não conhece a história do Cruzeiro, eu sinto muito. Falando do jogo do América contra a equipe cruzeirense, o Cruzeiro fez um jogo muito decente, até os 35 minutos da primeira etapa. O Cruzeiro não permitia que o América respirasse. Porém, o América tem no seu banco de reserva jogadores com um pouco mais de qualidade, talvez qualidade, do que os jogadores que o Cruzeiro tem no seu banco de reserva. Mas isso passa muito pela estética da equipe, né? Pelo desenho tático adotado pelo treinador. O América vem de 2 anos jogando da mesma forma com os mesmos atletas. O Cruzeiro vem para o 2º ano jogando da mesma forma com atletas totalmente diferentes. O treinador do Cruzeiro não tem o conhecimento vasto que o Wagner Mancini, treinador do América, tem com os seus jogadores. Ele sabe o que ele pode mexer, onde ele pode mexer, se vai surtir efeito ou não. Paulo Pedro Solano são apenas experimentos e isso vai acontecer, vai continuar acontecendo pelo menos pelos próximos 3 jogos. E a gente precisa entender este processo antes de sair por aí execrando os nossos atletas. Lucas Oliveira é o culpado pela derrota do Cruzeiro? Não. O culpado pela derrota do Cruzeiro é o bom entrosamento da equipe do América. O Cruzeiro poderia sim ter saído vencedor da partida de sábado. E se tivesse sido vencedor, o Cruzeiro estaria tudo pronto dentro do clube? Eu acredito que não, assim como não está tudo acabado porque o Cruzeiro perdeu o jogo para a equipe americana. Então, gente, para com esse negócio de tentar execrar alguém. Lucas Oliveira ainda não mostrou aquele futebol que ele mostrou na temporada passada, mas isso passa por inúmeros fatores. Um dos fatores é a dificuldade do entrosamento com os novatos que estão no clube, com os novatos que estão no time. Paulo Pedro Solano montou a linha com 3 defensores, com 3 jogadores diferentes, com 2 jogadores diferentes, 3 jogadores diferentes, nessas 3 partidas disputadas pelo Cruzeiro. Será que é difícil de entender isso? O Cruzeiro já foi com Gasolina por ali, já foi com o Ramiro por ali, e agora foi com o William, que foi o melhorzinho dentro da função pedida pelo Paulo Pedro Solano para ser exercida pelos jogadores, não necessariamente nessa ordem, porque o Ramiro foi o primeiro a ser testado por ali. Foi razoavelmente bem, mas não foi tão bem. O Gasolina foi ruim e o William foi legal, foi ok a partida do William naquela posição. Então é importante a gente entender que tudo passa por um processo de montagem do equipe e consequentemente de manutenção para que se tenha o entrosamento. A performance do time, ela passa muito pela sua montagem inicial. Então vamos aguardar, tá? O outro assunto que eu não vou esticar demais, porque senão eu fico nervoso, e eu já falei no programa de ontem, talvez você assistiu ou não assistiu, vai lá para você ver qual foi a minha opinião relacionada ao assunto do Bilu. Primeiro ponto que eu quero já trazer e para mim encerrar. O que eu vi ali naquela filmagem, pelo menos a princípio, é apenas um preconceito geográfico exercido por alguém que mora dentro de uma própria favela. O cara tendo preconceito com ele. Por quê? O Bilu tá aqui na favela, tá no Lindéia, fumando maconha e bebendo cerveja. Quem mora na favela ou quem vai na favela só vai para poder usar drogas? É pensar por esse lado aí. Nós não temos provas cabais de que os jogadores estavam fazendo isso. O vídeo de um idiota atleticano que filmou não mostra absolutamente nada. Então aqui, para de encher o saco. Você que diz que é cruzeirense e que aprova o trabalho do Paulo Pedro Solano, que aprova a aquisição do Ronaldo Fenômeno, que apoia, né? Que aprova não, que apoia, que acha que é assim que tem que ser feito. Para de cair no oba-oba, para de ir na pilha das pessoas, porque você vai ser mais feliz a partir do momento que você criar a sua própria personalidade, aprender a entender a vida como ela é, e não como você quer que ela seja, as coisas vão ficar mais fáceis para você, tá bom? E eu falo isso em todas, para que você inclua em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas, não apenas dentro do futebol. A partir do momento que você entender que você precisa pensar por você mesmo e não deixar que as pessoas pensem por você, a vida vai ficar muito mais leve, você vai ter muito mais certeza daquilo que você quer, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, e principalmente uma interpretação lógica da vida como ela é.
Meu nome é Cláudio Silva, o canal é o Cruzeiro em Foco. Um abraço para você, até mais tarde.